Cheguei! Como é que você está? Tá bem, Inês? Muito bem, você tá bem nesse domingão. Gente, domingo, né? A gente tem tanta coisa para fazer durante a semana que a gente pega o domingo para descansar. Mas não hoje! Hoje meu domingo vai ser de labuta, de trabalho. Sim, porque também alguns domingos a gente vai trabalhar. E não para poder ostentar no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, falar, olha, depois dirão que é sorte, né? Não para exprimir essa máxima, que é, na verdade, uma desculpa, um pretexto para você ficar, né, uma muleta para você ficar na sua falta na sua falta de organização. Não é nesse lugar. É no lugar de que em alguns momentos na nossa carreira a gente vai sim ter que trabalhar um pouco mais, vai sim ter que entregar um pouco mais, justamente porque esse trabalhar um pouco mais, esse entregar um pouco mais, tem a ver com os nossos objetivos locais naquele momento, né? Tem a ver com os nossos interesses naquele instante, naquele momento. Por isso, hoje eu tenho uma demanda de currículos para serem avaliados e aí eu vou avaliar aqui com você ao vivo e a cores, sim! Então você que está fazendo o curso da Escola Superior da Advocacia na ESA comigo em São Paulo, sobre gestão de carreira, você sabe que eu propus para que você me encaminhasse o seu currículo para que eu pudesse dar um feedback, uma avaliação. E recebi alguns currículos e para isso eu vou começar a trabalhar com você. Escolhi fazer o trabalho dessa avaliação aqui numa live porque eu sei que o conteúdo que eu vou trazer é muito rico e eu não queria deixar específico para uma pessoa. E eu sei que assim eu ganho produtividade e ganho mais tempo também de conteúdo, né? Já ganho conteúdo também, tá bom? Então é por isso que eu coloquei essa possibilidade aqui para você nesse momento, justamente para que você pudesse ter a oportunidade de assistir, né? De enxergar de enxergar esse conteúdo agora para você, tá bom? Tô tentando localizar aqui onde está a minha live, porque eu tô transmitindo em outra rede também. Deixa eu ver se eu localizo. Ah, achei, agora sim. Por que eu quero localizar? Para ver se o meu retorno tá ok. Então você que está assistindo aí no replay, adianta um pouquinho, eu já vou começar com conteúdo específico, tá? Eu vou preservar aqui nomes. Tá ok. Então, perguntas você me faz aqui, tá bom? Escreve aqui no comentário, escreve aqui no comentário as perguntas e tudo mais, pra gente poder ir respondendo, tá bom? Então, me coloca as perguntas sobre sua gestão de carreira, como é que você tá nesse movimento. Lembrando que gestão de carreira nada mais é do que colocar você no foco da sua carreira, ou seja, mostrar para você o poder que você tem em relação à sua carreira. Fernanda, então você ignora ou se aliena em relação à precarização do mercado, em relação à precarização do emprego? Não, eu simplesmente entendo qual é o papel de cada um na engrenagem. A gente, para brigar com o sistema, nós precisamos estar dentro do sistema. De fora, a gente é muito mais difícil eu quebrar o sistema de fora para dentro do que de dentro para fora. Então, estando dentro, estando na engrenagem, você consegue levar os seus pensamentos, os seus vieses, as suas ideias, as suas propostas para dentro da engrenagem empresarial, para dentro da engrenagem, e por empresarial entenda também a sua advocacia, porque sim, sua advocacia faz parte de uma engrenagem empresarial, tá? E graças aos bons deuses, a OAB percebeu finalmente que a advocacia para o advogado também é um negócio. E quando eu falo que a advocacia para o advogado também é um negócio, é no sentido de que
é o nosso ganha-pão, é a nossa carreira, é a nossa disponibilidade, é a nossa profissão. Então, se eu escolhi isso como profissão, eu tenho que ser muito bem remunerada, sim, senhor, obrigada. Então, e ser bem remunerada não significa que eu vou aviltar a institucionalidade da profissão de advocacia, da profissão de advogado no mercado. Não significa que eu vou mercantilizar, prostituir, não significa nada disso. Significa que eu vou entender qual é o meu papel na gestão da minha carreira, na gestão do meu negócio, a advocacia, na gestão do meu trabalho, a advocacia, ok? Então, perguntas façam aqui, já deixa o dedo aí no like, já dá um coraçãozinho para as redes, né? Pro LinkedIn, pro Instagram entenderem e pro YouTube entenderem que isso aqui é um conteúdo de relevância para toda a sociedade. Então vai colocando aí as informações que você acha pertinente, que você acha interessantes, porque assim a gente vai tendo mais retorno, a gente vai tendo mais resultado também, ok? Então bora pro conteúdo. O que eu vou fazer aqui é uma live diferente. Eu vou abrir o meu Instagram aqui e vou ler os currículos que foram encaminhados para mim, tá? Então, quando eu estiver olhando aqui para baixo, é porque eu estou lendo os currículos que foram encaminhados para mim, aqui pelo direct, e aí eu vou fazer a análise, a avaliação desses currículos. Eu escolhi um primeiro currículo aqui, vou usar o primeiro nome das pessoas para poder responder para elas, e aí eu vou passar algumas informações, tá? A Laisla me passou um currículo aqui que fala que tem a imagem dos dizeres e ela usou a forma do visual law. O visual law não é florear a sua petição, né? Muitas pessoas entendem o visual law como sendo, vou colocar emojis, vou colocar figuras, vou colocar quadrados, não, gente, o visual law é só uma forma de escrita que é muito de comunicação, por isso que eu levei um especialista em visual law no segundo congresso de comunicação e oratória que eu organizei o ano passado lá na OAB de Francisco Morato, justamente onde eu tive o Reinaldo Polito, onde eu tive o Eduardo Chiniachique, justamente para mostrar que a comunicação do advogado e da advogada não está somente na fala, ele está também na escrita e a gente precisa modernizar a escrita. Então o que a Laisla fez aqui foi utilizar as percepções do visual law e colocar o currículo dela de uma maneira que seja estruturada em colunas, né? Em colunas e células. É positivo usar esse tipo de comunicação? Sim, porque mostra que ela está atualizada em relação a esse novo mercado que se abre, que é o visual law. Mas, por outro lado, eu vou pontuar aqui algumas coisas restritas, tá? Algumas coisas objetivas, e eu quero que todos tenham ouvidos para ouvir e todos tenham olhos para ver, porque essas pontuações vão caber para você que está aí na dúvida sobre como efetivamente faz uso do visual law, tá? Antes de entrar no currículo dela, deixa eu só fazer um parâmetro aqui para a gente entrar no mesmo ponto da jornada, tá bom? O currículo, ele é o primeiro contato que o selecionador tem com você. Esse primeiro contato que o selecionador tem com você é através da primeira comunicação que você levou para ele. Geralmente é um currículo, então ou você encaminhou o currículo por aquele trabalho conosco e aí ali ele abriu um canal e você encaminhou, ou você encaminhou, aí manda por anexo, por e-mail, ou você encaminhou através de um amigo fez uma referência ali sobre você, e aí você manda o seu currículo para esse amigo encaminhar para o RH ou para quem de direito, tá bom? Alguns profissionais falam assim, currículos estão mortos, não existe mais currículo. Mentira, os currículos não morreram, os currículos existem, estão na ativa sim senhor, tá? Por quê? Porque os currículos mostram, num primeiro momento, qual é o seu grau de comunicação na escrita. Se você, por exemplo, tem uma oralidade, tem uma escrita formal, se você tem uma concordância verbal, nominal e lógica,
né? Então muitas pessoas não têm uma coerência na escrita. Elas começam dizendo uma coisa e terminam dizendo outra completamente diferente. E pior ainda, muitas vezes aquilo que ela disse por fim desdiz, nega tudo que ela disse no início, tá? Então tomem muito cuidado com o que vocês estão escrevendo para o selecionador. Porque, como eu disse nas aulas de gestão de carreira, o selecionador não conhece você. E ele não está pensando em você como uma pessoa objetiva, concreta ali. Você sendo você. Ele está vendo você, ele está enxergando você pelo viés dele. Ele está olhando para você como sendo, essa pessoa vai atender a minha necessidade de contratar com eficiência. Uau! O primeiro ponto chave que eu, se fosse você, já anotava aqui, e essa aula bônus já vale só por esse ponto, tá? Quando o selecionador olha para você, vou repetir, quando o selecionador olha para você, ele olha para você observando assim, essa pessoa que está falando comigo neste momento, que está procurando uma oportunidade, um trabalho neste momento, que quer mudar de carreira, que quer mudar de área, essa pessoa, ela satisfaz a eu, selecionadora, necessidade de preenchimento de vaga? Ou seja, eu, selecionadora, entende-se por empresa, né? Por advocacia. Então, quando eu vou contratar o Francisco, eu estou contratando o Francisco. Não é o Francisco, é a pessoa que vai suprir a vaga, é a pessoa que vai ocupar a vaga, é a pessoa que vai dominar aquela vaga. Então, o Francisco é o meu par ideal neste primeiro momento, nessa seleção agora. Se for, ele vai continuar com você e vai te chamar para a próxima etapa, para a próxima etapa, para a próxima etapa. Se houver ruído na comunicação, e olha só como o currículo, a partir dos apontamentos que eu vou trazer para você aqui agora ao vivo, o currículo traz sim ruídos para a sua imagem, para a sua comunicação. E o que são esses ruídos? São as dúvidas que o currículo traz em relação a quem é você. E se você vai atender essa expectativa que o selecionador tem sobre você. Entende? Então, qual é o viés do currículo? Qual é o objetivo do currículo? É entender, peraí, quando a Rita vem aqui procurar um trabalho, essa Rita que está aqui procurando um trabalho, que tem dor de barriga, que quer o melhor para ela, para os filhos dela, que quer crescer na carreira, que quer pagar os boletos, essa Rita, ela vai se empenhar, ela vai se desempenhar a contento necessário para que a minha necessidade, selecionadora falando, a minha necessidade, a necessidade da minha advocacia, a necessidade da minha empresa seja suprida? Ou seja, eu vou ganhar mais dinheiro se eu contratar a Rita? Os meus clientes vão ser melhores atendidos se eu contratar a Rita? Se eu contratar a Rita, a minha imagem institucional da minha advocacia vai ser melhor atendida? Sim ou não? Essas perguntas subliminares ficam ecoando na cabeça do selecionador. Por isso que ele não te contrata pessoalmente, nossa, tá falando mal de mim, tá falando bem de mim. Não, ele contrata com o viés dele, com a tela dele, com a imagem dele, com a lente dele, com o filtro dele, com o mapa dele. Entende? E é pela necessidade do selecionador que você precisa entregar o seu currículo pensando em quem vai ler. Por quê? Porque assim como você escreve um currículo prolixo, ou seja, fala, você vai ter a tendência de escrever uma petição prolixa. Fala. E essa petição prolixa não vai chegar no objetivo de fazer o juiz ler e compreender o que você quis dizer. Entendeu? Gente, só isso aqui já valeu esse domingo, 2 horas da tarde.
Se você pediu olhos para ver e ouvidos para ouvir, você entendeu exatamente o que eu quis dizer. Então, bora lá. Vou fazer aqui o apontamento e vou trabalhar com você, tá? Aqui, eu vou até tirar a lente para poder assistir melhor, para poder ler melhor, que eu não consigo aumentar. Coloca aqui uma experiência de 6 anos na advocacia. Aí escreve sobre mim, excelente reputação por resolver problemas, melhorar a comunicação com o cliente, conseguindo assim formalizar diversos acordos no interior e na capital. Presença em ações da OAB, comparecimento em capacitações da jovem advocacia e boa reputação com os demais advogados e serventuários da justiça das comarcas atuantes. Aí ela descreve as comarcas que atuou. Motivação para aprender, crescer e trocar experiências. Veja, eu estou fazendo um curso com ela, né? Ela está participando do curso agora de gestão de carreira, e eu estou vendo que efetivamente o que ela falou aqui se aplica na vida real. Mas lembra que quando o selecionador recebeu o seu currículo, ele não sabe sobre você, ele não te conhece efetivamente. Então você corre um grande risco de ser prolixa, de contar a mais coisas que eu veria ou que eu perguntaria durante a entrevista. Então o ponto aqui não precisa falar sobre a sua reputação. Reputação é algo percebido, não é algo que você diz. Então eu falo assim, eu sou uma excelente advogada. Sim, eu posso falar. Por quê? Porque papagaio fala, né? Papagaio fala. Agora, o que vai dizer se eu sou uma excelente advogada? A minha atuação real, a minha atuação efetiva. Então, poupa o selecionador desse tipo de informação e frases feitas. Não usem isso, tá? Então, a minha recomendação aqui é que você retire essa informação, porque tá muito grande, o selecionador tem que ler um monte de currículo e são informações que de verdade ele vai ver na vida real, tá? Em informações pessoais, coloca o número da OAB. Se for para fins de advocacia, você está procurando um emprego de advogada, beleza, pode colocar sim, é interessante. Mas lembra que o seu currículo é um documento que vai ficar na mão de várias pessoas. Então evitem colocar número de documento, tá bom? Aqui ela colocou o número da OAB, mas não colocou outros documentos, então fez bem. Data de nascimento. Gente, o selecionador, ele é uma pessoa. Então ele tem as necessidades e as dificuldades dele. Não coloquem data de nascimento. Por quê? Porque eu vou ter que fazer conta. E eu tô cansada, eu não tenho que fazer conta. Você tem que me entregar a informação. Então coloque a sua data de nascimento. Coloque a sua idade real, tá? Não coloca a data de nascimento, porque eu não quero fazer conta. Coloca a sua idade real, ok? Fernanda, mas aí o currículo tem quanto tempo de idade, né? Um currículo numa empresa, numa advocacia séria, ele dura em média de 6 meses a 1 ano. É essa a validade de um currículo. Se o profissional de RH for muito gabaritado e tiver um nível de organização grande, interessante, ele cataloga e guarda em pastas por ano que ele recebeu. Então, eu recebi esse currículo esse ano, eu sei que ela tem 32, vai estar lá, 2022, na pasta de 2022. E aí, quando eu quiser retornar, ou eu guardo na pasta de 2022, ou eu guardo na pasta de competências, ou eu guardo na pasta de habilidades. Aí eu vejo qual o nível de organização que eu vou ter na minha advocacia, no meu RH, para eu poder fazer uma seleção mais apurada, para eu não ficar apertada, sabe? Quando eu for fazer outros processos seletivos. Então, eu já recebi um currículo, eu guardo ali 6 meses, 1 ano, 2 anos, depende do meu nível de organização, tá? Então, coloca a sua idade assim, porque na dúvida ele vai te perguntar, mas hoje você tem quantos anos, né? Fica mais fácil, tá bom? Naturalidade não é necessária, não precisa colocar. Disponibilidade período integral. Se você tem disponibilidade período integral, você não precisa colocar, tá? Tudo que é óbvio, a gente não coloca, ok? E aí coloca o contato. Quando for colocar o contato, lembra que o selecionador, ele é uma pessoa. Então a letra que você vai usar
Lembra do Visual Law, quem quiser depois pesquisa um pouco mais. A letra que você vai usar tem que ser uma letra, eu prefiro usar o padrão, que é o Arial 12, no máximo 14, tá bom? Então, Arial 12 é o padrão, é o certo. Distância entre uma vaga e outra, entre uma linha e outra, você usa ali de distância 1,5 de distância, espaçamento entre uma linha e outra, você coloca 1,5, tá bom? Para a leitura ser fluida, porque o seu selecionador está cansado, ele tem muita coisa para fazer. Você quer ou não quer ser chamada, né? Você quer ou não quer ter fluidez na sua comunicação? Quer. Então, se você quer, você vai fazer da maneira que fique mais fácil para o selecionador ler, tá bom? Lembrando que eu estou observando aqui o currículo de uma aluna em tempo real para você poder ver os apontamentos e já melhorar o seu próprio currículo, tá bom? O e-mail você sempre retira o hiperlink que fica no e-mail, você retira também, é melhor, tá bom? Porque às vezes ele vai ali querer copiar o seu e-mail e joga por o hiperlink do Outlook, e aí ele não quer usar o Outlook, eu pessoalmente não uso o Outlook, então tira o hiperlink que já facilita, porque se ele quiser copiar e colar, já fica muito mais fácil para ele, né? E escolham e-mails que sejam fáceis de serem lidos e que sejam fáceis de serem escritos. Se você criar um e-mail completamente absurdo, só quem perde é você, porque ele não vai mandar um e-mail para você. Gente, é real, tá? Ai, Fernanda, mas eu tenho um e-mail da e me mandaram. Tá, você é exceção. Exceção é medida de burro, exceção é medida de pessoas incompetentes. A gente não mede a nossa vida e o nosso resultado pela exceção. A exceção eu digo que é lucro, tá bom? A exceção não é base, a exceção não é período, não é padrão. A exceção é exceção, é 1 em 1 milhão, né? Exceção é isso, 1 em 1 milhão. Então não balizem por essa questão, tá bom? Então aqui ela não colocou o hiperlink, eu só estou fazendo essa referência para vocês. E o contato dela, o telefone, ela colocou o DDD, coloquem o DDD sim, mas ela não dividiu o primeiro 9, não colocou um ponto no primeiro 9. Coloquem um ponto no primeiro 9. Por quê? Porque fica mais fluida a leitura. E na hora que eu for digitar o seu telefone para ligar para você ou para incluir no WhatsApp, fica mais fácil de eu ler, sabe? Eu tô cansada, tenho muita coisa para fazer. Então assim, facilita, lembra sempre. O selecionador é uma pessoa que está observando quem facilita a vida dele. Se você não facilitar a minha vida, baby, eu não vou facilitar a sua, porque eu tenho outros na fila, tá bom? Então, separa o e-mail. Habilidades, ela descreveu processos judiciais eletrônicos, softwares jurídicos, não descreveu softwares jurídicos. Então, só falar softwares jurídicos, para mim o Excel é um software jurídico, por exemplo, né? Então, assim, não, eu sei que não é, mas entendam, eu vou ver pela minha linha, né, de raciocínio. Então, se é para colocar softwares jurídicos, coloque qual você já usou. Porque pode ser um que eu não gosto, ou pode ser um que eu nem conheço, e aí de repente já vem até uma dica para mim. Ou pode ser um que eu conheço, e aí você já vai ganhar um ponto a mais, porque você sabe alimentar software, coisa que é uma deficiência do mercado, tá? Então cuidado, porque software jurídico é importante também, ok? Google Docs é importante saber fazer, pesquisa jurisprudencial, resolução de problemas e mediação, e espanhol e inglês e redação. Sobre o idioma, eu vou falar lá embaixo porque ela deixou bem rico aqui essa questão do idioma pra gente trabalhar, tá bom? Sobre redação, mais do que você escrever que tem como habilidade uma boa redação, eu tô lendo o seu texto aqui. E no seu texto eu tô vendo a coerência entre o que você fala e o que você não fala, né? Então, cuidado, porque colocou até que ponto é interessante colocar essa questão de redação, tá? Bom, então habilidades. Habilidades, pode colocar essas questões também, mas eu colocaria... Pode descrever essas que são diferenciais, mas escreve aqui nos softwares jurídicos quais são os que você já utilizou, tá? Experiência profissional correspondente jurídica
e o escritório de advocacia que ela trabalha. É interessante colocar que você faz correspondência? Sim, porque de repente aquele escritório nem vai te contratar, mas sabendo que você faz correspondência jurídica, ele pode te encaminhar para a pessoa necessária. E aí, te encaminhando ali, você tem mais chances de ser contratada, de repente até para começar uma relação com aquela empresa, com aquela advocacia, como correspondente. Eu já vi vários advogados que iniciaram a sua trajetória profissional ali como correspondentes e foram contratados depois como associados, como sócios até, depois porque viram a qualidade. Então a correspondência hoje ela é uma porta de entrada também, tá? Fernanda, mas os valores não estão aviltantes? Depende, tem uma precarização da correspondência? Tem sim, eu não vou mentir para você. Mas é você que escolhe o trabalho e o valor que você vai aceitar. Você não é obrigado a aceitar nenhum valor que você não queira, entende? Então, assim, a OAB poderia, né, deveria observar mais essa questão da correspondência e verificar uma força-tarefa mesmo em relação a observar os escritórios que contratam correspondentes. Seria já um caminho, então fica aí a pauta, OAB, mas a gente não se restringe ao que os outros podem fazer. A gente se restringe ao que a gente pode fazer no movimento da nossa vida. Então, o que eu posso fazer para parar de aviltar os trabalhos, os valores na correspondência? Eu, Fernanda, posso cobrar os valores que eu considero mais justos e mais equânimes ali na hora de encaminhar o meu trabalho, tá? Então, trabalhe em você aquilo que você quer que mude, ok? E aí ela coloca o ano e atualmente, perfeito. Coloca 2019 a atualmente, né? Ótimo. Comarcas, e aí colocou as comarcas que ela fez e o que ela fazia nas correspondências, o que ela faz nas correspondências, né? Realização de audiências nas áreas que ela atua, perfeito, tá lindo isso aqui. Contencioso em massa, várias da família, barará, barará, ótimo. Aí ela chega aqui no escritório, gente, presta muita atenção nesse detalhe que eu vou apontar aqui, tá? Ela chega aqui no escritório e ela escreve de 2016 a atualmente, perfeito, que ela ainda trabalha lá. Mas aí ela coloca atuação em causas representando o escritório. Não há necessidade, porque você está no escritório. Automaticamente é uma frase inútil, tá? Então retira essa frase. Realização em audiências nas esferas de mediação, arbitragem. Ou seja, tudo o que ela falou que ela faz na correspondência, ela está repetindo aqui. É necessário essa repetição de informações? Não é necessária. Por quê? Porque eu já vi lá. Se eu quiser, durante a entrevista, perguntar, mas no escritório que você atua, você também faz isso? Aí você pode me falar, tá? Ou então, se você faz isso com maestria em todos os trabalhos anteriores que você fez e os atuais, abre um campo, experiência profissional, atuo, porque ela ainda atuo de formas específicas na realização de audiências, de contencioso de massas, parará, parará. E você vai descrevendo o que você faz de forma contínua em todos os escritórios. É melhor do que você subjugar minha inteligência repetindo tudo que você já fez nos mesmos escritórios. Essa linha que a gente inclui, as atividades que fizemos especificamente em cada escritório, ela pode ser, ela deve ser utilizada para contar diferenciais. Para contar o mais do mesmo, não precisa. Porque advogada, tá, advogada, eu imagino, advogada faz audiência, advogada faz petição, advogada faz reuniões de mediação, advogada faz tudo, né? Então, assim, você vai trazer as informações cabíveis nesse ponto, ok? Deixa eu ver aqui, a gente está analisando o currículo em tempo real, tá? Deixa eu escrever aqui, peraí. Eu não escrevi aqui, deixa eu só escrever. Aqui, então, análise de currículo em tempo real. Perguntas podem ser feitas, tá? Eu tô aqui analisando os currículos que eu recebi em direct, tá bom? Pronto, tá fixado, assim que entrar já fica mais fácil. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Perguntas deixa aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só...
Peraí, tamo indo. Então vamos lá. Então a pergunta aqui objetiva você não coloca, tá bom? Pergunta não, frases repetitivas você não inclui, ok? Acompanhamento de processo, petições, direito imobiliário, família e sucessões, idealização. Então veja, tudo que ela tinha colocado ali no correspondente não é o que ela colocou aqui na questão que ela está repetindo, tá bom? E aqui, formação educacional. A primeira vez que eu li essa formação educacional, eu confesso que passou batido para mim que ela é pós-graduada, porque ela escreveu de um lado da coluna, ela escreveu o nome da faculdade e a faculdade que ela fez, né? Administração Pública e Gerência de Cidades, em 2020. E do outro lado ela colocou formação em Direito, e aí colocou a bacharelado dela, 2018. Veja, o nosso olho, quando ele lê assim, ele lê do primeiro para o último, né? Então, as informações no currículo, elas têm que vir do último para o primeiro. A gente inverte do último para o primeiro. Então, aqui cabe você colocar do último para o primeiro, perfeito. Mas passou batido, eu li e passou batido. Eu só fui descobrir que ela trabalhava, que ela tinha feito pós-graduação e que a pós-graduação era assim, aqui no final, quando ela vai lá e repete que fez pós-graduação. Então, peraí que eu vou mostrar para vocês, eu vou conversar com mais detalhe aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui com mais detalhe. Então, coloca assim, áreas de atuação. Aí, de novo, nas áreas de atuação, repete tudo que já disse lá em cima. Então, assim, ficou um currículo redundante, ficou um currículo pesado e um currículo prolixo. Se eu tô na minha correria, eu não consigo identificar a leitura desse currículo com facilidade. Ele não flui, a leitura dele não flui. Ela me disse que esse currículo aqui, ele é para os robôs, tá? Então existem hoje, dentro do LinkedIn, inclusive, robôs que procuram por palavras, existe. Mas é muito mais fácil você deixar como artigos, escrever artigos dentro do LinkedIn, traz um diferencial competitivo para você. Então, se você quer usar os robôs a seu favor, escreva artigos sobre aqueles assuntos que você já trabalha. Dessa forma, você qualifica mais a sua advocacia, a sua performance, né, na advocacia, o seu desempenho na advocacia, e ao mesmo tempo você já traz informações para os robôs também, tá? Então, toma muito cuidado com essa repetição de palavras, porque se torna redundante. Vamos lá. Tchim, saúde. Tchim, 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 saúde. Quando você vai espirrar no meio da aula, né? Enfim, aí você tem aqui um relato simplificado de atuação. Gente, no relato simplificado a gente tem 4 parágrafos, um grande, um enorme, quer dizer, um pequeno e 2 médios. Então, assim, o selecionador cansa. Então, cuidado com esse tipo de excesso de informação, tá? Excesso e repetição. Eu já peguei petições para fazer contestação que estava uma repetição da outra. Assim, traz uma confusão. E eu bati nessas repetições para o juiz, né, na contestação, falei que era desnecessário aquele excesso de informação, porque dificultava a ampla defesa, e é verdade. E o juiz foi na mesma seara, bateu e deu improcedência naquele caso, batendo também na prolixidade do advogado, da advogada, tá? Então a gente, pelo Estatuto da OAB, nós temos liberdade total para escrever, inclusive eu que escrevo poesia, poema, frase de efeito, eu incluo isso, a minha verdade eu incluo nas minhas petições, tá? Mas tudo tem que ver a oportunidade. É oportuno? É conveniente? Se não for oportuno nem conveniente, você não inclui, né? Você não escreve. Então, você vai escrever aquilo que você tem conteúdo. Cuidado com esse excesso de informação, tá? Aí ela coloca aqui,
ao longo da atuação na advocacia, ajudei a conquistar vários acordos de sentença. Então, assim, ao invés de colocar um relato simplificado, se ela colocasse resultados obtidos, e aí porque aqui ela começa a elencar que recebeu prêmios, mas para eu descobrir que ela recebeu prêmio e que o projeto que ela atuou recebeu prêmio, foi premiado, eu tive que ler o texto inteiro. Imagina que eu recebi 100 currículos hoje. E isso é só o mínimo da base dos selecionadores quando abre vaga em determinados tipos de empresa, tá? Headhunter, selecionador, recebe para mais de 800 currículos dia. Isso é fato. Então, assim, imagina que eu recebi 100 currículos para essa vaga hoje. Gente, eu não vou nem perceber. Você vê, na pós-graduação ali, eu nem percebi que ela era pós-graduada. Quando eu li assim por cima, eu achei que era um curso de extensão ou uma primeira faculdade. Eu achei que ela tinha 2 faculdades e não uma graduação e uma pós-graduação, entendeu? Então, assim, a gente vai fazendo e a gente está muito ocupado, o tempo está cheio. Então, mesmo quando você para com calma para poder analisar, você tem essa dificuldade também, né? Então, aqui, olha que interessante. Aí, vai lá e repete tudo e não deixa claro que ganhou um prêmio, né? Então, quer usar o Visual Law, veio usar o Visual Law numa boa atuação, que é perfeito, já mostra que está atual, mas na hora de escrever mesmo o conteúdo, escreve da maneira corrida, texto corrido, o texto inteiro. Não é assim, não funciona, e isso causa ruído na sua comunicação, ok? Qualificação e atividades complementares. Não é qualificação e atividades complementares, qualificações e atividades complementares, tá? Por isso que eu bati na tecla da redação lá em cima, porque a concordância aqui tá errada. Seriam qualificações e atividades complementares, porque ela tem vários cursos, e cursos são qualificações no plural, tá bom? Então tem que prestar atenção nisso. Aí coloca cursos que são workshops, que são cursos curtos, de curta temporada, 4 horas, 2 horas. Esses cursos vão ser incluídos no seu currículo se eles fizerem extrema diferença. Por exemplo, na ESA do Ceará, eu dei o curso sobre gestão de pessoas. Gente, gestão de pessoas, quantos advogados sabem sobre gestão de pessoas? Ontem eu tava lá no samba da UAB, da Advocacia Paulista, e fui ver Fundo de Quintal, uma festa maravilhosa. E eu conheci várias pessoas na fila, no samba mesmo, a gente vai conversando, vai conhecendo, eu fui conhecendo várias pessoas. E olha só que interessante, eu conheci uma advogada que ela estava trabalhando como associada, e ela associada, ela tem 5 anos de advocacia nesse trabalho, ela tem dois estagiários no guarda-chuva dela, ou seja, ela lidera 2 pessoas. Então veja, é um diferencial competitivo você ter feito um curso que te ensina como liderar e gerir pessoas. Então esse tipo de curso você tem que incluir no seu currículo, sem dúvida alguma, entende? Autoliderança, que é um curso também que eu dei lá na ESA Ceará, que é sobre você gerir o seu próprio, você no movimento da sua vida, gerindo as suas decisões, gerindo a sua inteligência emocional. No mundo tão caótico e explosivo que nós estamos hoje, um diferencial competitivo é você ter uma relação boa e saudável com a sua inteligência emocional. Então esse é um curso que você inclui no seu currículo, tá? Por quê? Porque faz diferença. Agora você ficar colocando carga horária que você colocou, curso de 2 horas, 4 horas, não, você não precisa colocar carga horária. Carga horária a gente coloca se o selecionador perguntar, se o selecionador pedir, a gente fala carga horária, ou se a carga horária é relevante. 40 horas, 30 horas, aí você coloca, né, 12 horas, que é esse curso de gestão de carreira que a gente está fazendo aqui. Quantas pessoas já fizeram curso de gestão de carreira? São poucas. Então você precisa colocar como diferencial competitivo, ok? E aí ela coloca, a gente está fazendo em tempo real aqui a leitura do currículo, né? Aí ela coloca os congressos que ela participou, poderia ter enunciado de maneira mais objetiva, colocou o dia, mês e ano, coisa que ela não colocou em relação ao trabalho dela, que eu gostaria de saber qual mês que ela começou o trabalho. Isso ela não colocou, mas em relação ao mês que ela fez a semana do administrador público, o congresso, curso Mulher e o Direito Penal, essas informações não foram lançadas por data. Então seja mais objetiva, coloca uma alinhada abaixo da outra, sem a carga horária, sem
sem a carga horária e sem o dia, o mês, né, que você fez, somente com o ano, lança só o ano, fica mais fácil, tá bom? Aí embaixo ela vai lá e coloca inglês básico, o ano de conclusão. Vários ingleses que ela fez, inglês básico, inglês avançado, inglês normal, tal, e ela foi colocando. E aqui ela coloca um que me intrigou bastante. Inglês avançado em Londres. Gente, e aí ela coloca o espanhol como sendo nível básico. Básico, avançado, intermediário são termos que as escolas de inglês usam para vender os cursos delas. Porque na vida real o que me interessa é o que você sabe fazer com o inglês, tá? Então, cuidado, não existe, não coloquem inglês básico, avançado, intermediário, não. Coloca o que você sabe fazer com o inglês. Então, por exemplo, aqui, ela colocou lá em cima inglês e aqui repetiu. Percebe como prolixo, como fica repetitiva a tese dela, como fica repetitiva? Eu tô vendo pelos meus olhos, conhecendo ela agora, né? Então, cuidado, porque o selecionador não te conhece de fora, ele te conhece de agora, tá? Então, olha só que interessante. Coloca o que você sabe fazer em inglês. Coloca o que você sabe fazer em espanhol. Então, em inglês, ela teve uma vivência em Londres, isso você tem que apontar, isso tem que deixar muito claro. Entendeu? Intercâmbio em Londres, tanto e tanto tempo. Coloca isso. Nossa, eu vou olhar isso aqui e falar, uau! Porque aqui não tem em cima qualificações e atividades complementares. Pronto! Primeiro tópico eu já colocaria isso, intercâmbio de tanto e tanto tempo. Se foi para mais de um mês, coloca quanto tempo. Se foi para menos de um mês, não precisa colocar quanto tempo, entende? Então, intercâmbio ou vivência, ou morei, residi em Londres, tanto período, tanto tempo. E aí você, na entrevista, você vai falar, não, porque eu fui reforçar o meu inglês, aprender. Mas se você ficou em Londres 2 meses, é lógico, né? A não ser que você tenha sido uma topeira completa, é lógico que você aprimorou o seu idioma. Você estava lá na terra-mãe, né? Então, isso fica subliminar. Então, assim, aqui no inglês, no idioma, vale para todos vocês. Você vai escrever o que você sabe. Você sabe tradução de textos? Então, tradução de peças, porque tem escritório que trabalha com direito internacional. E o que faz falta uma pessoa que sabe traduzir um texto, traduzir uma tese, traduzir traduzir uma tese, traduzir um texto, traduzir uma lei esparsa, né, de outro país. O que faz falta isso nos escritórios de advocacia não é brincadeira. E esse é um dos profissionais mais bem remunerados, porque eles sabem um segundo idioma que faz muita diferença, né? Então, vai trazer aqui essa informação do idioma, o que precisa, o que não precisa, ok? E aí depois ela trouxe o outro currículo, que é o currículo que ela leva direto. Na aula da quinta-feira que a gente vai fazer agora, eu vou apontar essas questões de que você não precisa colocar informações pessoais. Porque saber que a sua idade, saber seu estado civil, isso são informações pessoais. Então, tudo que é óbvio, a gente tira, tá? Por quê? Porque o currículo tem que ser objetivo, tem que ser papo. Eu tenho que bater o olho e querer te chamar, querer te conhecer mais. Não bater o olho e ficar cansada, entendeu? E aí ela começou a usar um monte de emoji, e aí colocou um monte de emoji grudado na letra. Não. Não. Ou você coloca o emoji para substituir o termo, ou você não coloca o emoji, tá? Colocar o emoji grudado na letra e escrever o que significa o emoji, você está subestimando a inteligência do selecionador. Então você não coloca, ok? Já coloca os dados individuais, já coloca os dados direto. Então vai usar emoji? Usa, mas usa emojis na substituição do termo. Então ela colocou assim, um emoji de telefone, aí escreveu telefone. Não há necessidade, ok? E aí você separa, aqui ela separou o 9 direitinho, como eu tinha falado no anterior. Então separa o 9 ponto, aí coloca o telefone lá completo, tá bom? O e-mail ela não tirou o hiperlink, então retirar o hiperlink nesse segundo currículo, tem que retirar o hiperlink. Os outros pontos tá exatamente como eu falei. Muita informação, muito conteúdo, tá cansativo a leitura, tá cansativa a leitura desse currículo, tá? E outra coisa, qual é o seu objetivo? O que você quer na minha advocacia? Não tem objetivo. Eu não entendi o que ela quer na minha advocacia. Então tem que escrever o que você quer na advocacia, tá bom?
Deixa eu mandar aqui. Laisla, acabei de fazer uma live como aula bônus para o nosso curso de gestão de carreira e eu vou deixar aqui salva no perfil. Então dá uma olhada lá porque eu trabalhei bem profundamente todos esses pontos do seu currículo, tá bom? Depois me diz e aí você vai ter o seu direito de réplica para poder falar sobre o que você achou, o que você não concorda, o que você ainda ficou com dúvida, tá? Se quiser refazer o currículo e me mandar de volta, estamos aí. Beijo. Bom, já respondi. Vamos pro segundo, que é domingo, né, povo? A segunda pessoa, Maria, me mandou no Google Docs. Ver se eu consigo acessar. Ela me mandou bloqueado. Gente, não, se você vai mandar no Google Drive ela mandou, tem que mandar desbloqueado, tá? Então não pode mandar bloqueado, porque ó, agora ele vai mandar uma notificação para ela. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no meu computador. Ele vai mandar uma notificação para ela me mandar a leitura. Olha isso, aí me quebra, porque eu não vou perder meu tempo para fazer isso, sabe? Deixa eu ver se aqui no coisa abre direto ou não, se precisa da informação. Não, ela tá pedindo acesso. Então, Google Drive tem como você, não me pergunta como, porque eu também não sei usar muito bem essa ferramenta, mas o Google Drive tem um acesso mais objetivo, mais direto, tá? Eu sei disso porque eu analisei alguns de Google Drive aqui dos outros alunos e vieram justamente com essas informações, tá bom? Então, ó, coloca aí o dedo no like, você tá gostando dessa aula e vamos proseando, vamos conversando pra gente poder ter mais conteúdo, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Google Drive, então a Maria eu não consigo ver agora para poder analisar. Recebi muito carinho, ó, aqui. A Camila me mandou no Google Drive, já abre direto, ela já me mandou o arquivo direto, tá? Então veja como é que faz para trabalhar lá, fica melhor, tá bom? Camila, você colocou o seu currículo, né? Você abriu com a sua data de nascimento. Então eu repito, data de nascimento não, coloca a sua idade para eu não ter que ficar fazendo conta, tá bom? Gente, é isso, né? O selecionador não é preguiçoso, é que ele tem muito trabalho. Então vamos ser realistas, né? Você é um ser humano. Você gosta mais do cliente que te ajuda, já te encaminha toda a documentação certinha que você pediu, ou daquele cliente que te dá maior trabalho de você ter que ficar pedindo 10 vezes a mesma coisa? Pensa, é só se colocar por um instante no lugar do selecionador. Você gostaria de receber um currículo que te facilita a vida ou um currículo que te dá dificuldade, né, de fazer seu trabalho? Não sei. E aí o nome dela ela coloca embaixo, né? Quando você coloca o seu nome embaixo, eu já tenho essa dificuldade de bater o olho, porque eu quero bater o olho e já saber com quem eu tô falando, tá bom? Então eu faria essas alterações, de colocar o seu nome em cima e as informações embaixo, e já começaria com sua idade também, tá? Ela tá colocando aqui habilitação, é legal colocar habilitação? Sim, é legal, quando você realmente dirige, né? Porque eu já selecionei pessoas, já chamei para entrevista pessoas, e essas pessoas tinham colocado habilitação, porque a vaga exigia que elas tivessem habilitação, e aí ao chamar as pessoas eu tive pelo menos 2 candidatas, né, que disseram que não dirigiam, que tinham dificuldade, tinham medo, tinham batido o carro, não sei o que. Cada um tem sua verdade, cada um tem sua história, mas cuidado, porque assim, vai colocar uma informação, coloca, além de ser verídica a informação, porque tem que ser, ainda você precisa colocar uma informação que vá ter resultado, né? Que vá ajudar em algum ponto, tá bom? Então aqui ela colocou, olha que legal, ela colocou objetivo, estágio na área jurídica, perfeito. Formação acadêmica, ciências contábeis. Aí ela colocou a graduação dela e colocou direito nono período. Lembra que as informações são da última, do atual, para os anteriores. Então aqui na formação acadêmica só inverte o lado, tá? Então coloca primeiro direito, e aqui ela colocou nono período, né?
Conclusão 2022, nono período, não. Coloca o ano que você vai concluir, tá bom? Então, conclusão é o ano que você vai concluir. Então, ela tá no nono período, décimo período aí 2022 mesmo ou não? Porque se não, como eu fiquei na dúvida aqui, agora que eu me atentei, né? A gente está em setembro de 2022, eu fiquei na dúvida. Então é melhor você colocar conclusão 2023 ou conclusão em 2022, tá? Ou em dezembro de 2022, para não trazer margem para dúvida, coloca conclusão em dezembro de 2022. Ou nono semestre, nono período, nono semestre em andamento. Bom, você pode também optar por colocar essa informação, nono semestre em andamento ou conclusão prevista para dezembro de 2022 ou 2023. Eu fiquei em dúvida, confesso, tá? Mas de qualquer forma, inverte entre contabilidade e o ponto, você inverte, tá bom? Experiência profissional. Aí coloca o nome da empresa, o período de novo colocou a empresa, a última empresa por baixo. Então só inverter o lado mesmo, tá bom? Então coloca a primeira empresa por cima, coloca a última empresa, a empresa que você saiu agora, você coloca em cima, e a empresa que você já esteve antes, você coloca embaixo. Gente, as experiências, eu já peguei currículo aqui para analisar, que a pessoa tinha 10 mil empresas que ela tinha trabalhado, tá? Então, assim, para interesse de currículo, para efeito de currículo, são as 3 últimas, porque o currículo precisa ser fluido, precisa ser objetivo. Na entrevista, o tempo vai mudando, vai me dando rinite aqui, espirro em tempo real. Para efeito de entrevista, eu vou fazer as perguntas, mas para efeito de currículo, para efeito de entrevista, você vai me falar o quanto você já trabalhou, o quanto de experiência você teve, o que você já fez diferente na sua vida e tudo mais. Mas para efeito de currículo, mais objetividade é melhor, tá? E ela foi gerente contábil, ó. Nessa gerente contábil vale o que você fazia. Então descreve o que você fazia na gerente contábil, sabe? Descreve em uma linha, 2 linhas no máximo, o que você fazia que era diferente, tá bom? Dos gerentes contábeis, ou que você sabe que é importante para um gerente contábil, tá bom? Cursos, aí colocou curso extracurriculares. Cuidado, porque se você me mostra esse nível de desatenção no currículo, eu não te conheço, eu posso imaginar que você vai ser desatenta assim também na minha petição, e aí eu não vou arriscar, né? Se for para você ser escorregadia assim também na minha petição, eu não vou arriscar, tá bom? Então, atenção com esses detalhes, tá? Coloca a informação certinha. Cursos extracurriculares. Aí, gente, é assim, ela colocou informática, ela fez uma lista de 1 milhão de cursos. De novo, eu repito o que eu falei para anterior. Vai colocar, aí ela fez igualzinho eu tinha falado, né? Para colocar um embaixo do outro. Pode colocar para compensar sua falta de experiência, né? E para mostrar para o profissional, para o selecionador que você já está mudando de área, porque percebe, ela é contadora e ela tá querendo migrar para a área do direito, ela tá buscando um estágio jurídico. Então, sim, a gente compensa a deficiência de falta de experiência na área com os cursos a mais que a gente vai incluir, tá? Mas esse excesso de cursos que ela colocou não tem muito parâmetro. Então, informática, por exemplo, é algo que você pode retirar do seu currículo, porque a gente já sabe que você sabe usar o computador e já fica pré-entendido que você sabe usar o computador. A não ser que você tenha um diferencial competitivo. Por exemplo, você sabe Excel avançado. Aí você vai me dizer o que você sabe de Excel que eu sei que é avançado. Entende? Você vai descrever o que você sabe de Excel que eu sei que é avançado. Ou, lembra nos softwares jurídicos? Você usa softwares específicos. Você vai descrever os softwares que você usa para eu saber se vale a pena, se eu quero aquela informação para mim naquele momento ou não, tá bom? Mas enfim, você coloca essa informação também, tá? Arbitragem, aspectos jurídicos práticos no reconhecimento,
São informações demasiadas aqui. Entendi que quer substituir, ó, fez até visual walk, legal. Entendi que quer compensar a falta de experiência, isso é muito bom, mas toma cuidado para não trazer muita informação, bagagem desnecessária nesse momento, tá? Faça essas mudanças também que eu apontei, já fica mais fácil. Camila, acabei de fazer a análise do seu currículo na live que eu vou deixar aqui salva no perfil, tá bom? Assiste lá, porque eu coloquei vários detalhes, inclusive de outros colegas, já te ajuda também para ter mais parâmetro, tá? Se quiser refazer e me mandar para correção, pode também mandar. Se não, estou aberta a réplicas e tréplicas. Beijo, beijo. Tchau, bom domingo. Mandei. Eu não mandei para... Maria, o currículo que você me mandou no Google Drive, ele tá com senha. Então, assim, não se manda currículo com senha para selecionador, tá? Você, com liberação de acesso. Você manda já o currículo no corpo do e-mail mesmo, ou no corpo da mensagem que você mandou, tá? Porque assim facilita e não perde o tempo. O selecionador vai ver o seu currículo no momento dele, não no seu momento. E aí eu fiz uma live agora de aula bônus para justamente explicar como funciona a leitura de currículos, tá bom? Então dá uma olhada, que eu vou deixar salvo aqui no perfil, dá uma olhada nessa aula bônus e corrija o que tem que corrigir no seu currículo, e se quiser me mandar depois aberto para eu dar uma verificada também pode, tá bom? Beijo, beijo. Pronto. Mandei. Vamos ver mais um aqui. E aí a gente finaliza por hoje que eu tô com fome. Nossa, tem tanta mensagem, gente. Muito obrigada. A maioria das mensagens que eu tô recebendo é de elogio, de muito obrigada. Nossa, amei o seu conteúdo. Eu fico tão feliz com isso, não só pela vaidade, né? Nossa, me amem. Não pela vaidade, mas por saber que a voz, né, a mensagem tá chegando mesmo. Então pode me mandar o que você acha, qual a sua dúvida, o que você tá recebendo, tá? De conteúdo, percebendo, pra gente poder ir aprimorando também, beleza? Ah, aqui, Luciano. O Luciano me mandou um currículo e aí ele coloca assim: advogado especializado em direito empresarial, nacional e internacional. Não colocou os dados para contato, já colocou o nome dele, já colocou o que ele tem de especialização. Luciano, sempre as suas informações pessoais na frente. Nossa, ele não colocou... Não, gente, será que eu tô lendo errado? Não. Luciano, não tem os seus contatos, né? O seu e-mail, o seu telefone. Como é que eu vou entrar em contato com você? Ah, Fernanda, mas é porque a gente já tem uma relação, então eu vou te mandar o currículo, você vai mandar para aquele... Não, mas tem que ter os outros meios de contato, tá? No corpo do currículo precisa ter os outros meios de contato. Então precisa ter o seu telefone, o seu e-mail. Lembrando que o e-mail você retira o hiperlink, tá? Porque às vezes eu só vou copiar e colar no meu e-mail próprio. Então precisa ter sim, tá bom? Aí ele coloca assim: advogado especializado em direito empresarial, nacional e internacional. Perfeito, porque é um diferencial competitivo. Contratos públicos e privados, internacional e nacional, direito administrativo e concessões públicas, regulatório e compliance. Perfeito, porque é um diferencial competitivo mesmo, tá? Aí ele coloca as áreas de atuação e colocou aqui agosto de 2018. E eu fico na dúvida se você parou em 2018, nós estamos em 2022. Tá com essa lacuna aberta porque, né? Tá muito tempo fora do mercado, pelo que eu tô vendo aqui, batendo o olho. Lembra, o selecionador primeiro bate o olho. Na hora que eu bater o olho, gerou alguma dúvida, tem algum ruído, eu geralmente vou descartar e vou pegar o que tá mais fácil. Mas porque eu sou ineficiente, incompetente? Não, gente, é porque eu tenho muito trabalho para fazer. Tá? Então tem selecionador que é incompetente, preguiçoso? Tem, lógico que tem, em todas as áreas, né? Mas pensa na cabeça, pela percepção do selecionador, ok? Aí ele coloca evolução profissional, perfeito, porque ó, evolução profissional significa que ele está evoluindo.
Aí ele foi mostrando, é professor de direito administrativo, ele é consultor independente, proteção de serviços legais e consultoria, perfeito. Quer dizer, ele tem experiência na área que ele me falou lá em cima, né? Percebe que aqui ele repete algumas informações que ele deixou claro lá em cima? Sim, mas aqui tá mais objetivo. Então, essa repetição com objetividade não tem problema. Tem problema quando fica uma repetição com muita informação, muito ruído, tá bom? Usou algumas técnicas do Visual Law também, que é interessante. Aí repete aqui, advogado independente, consultor independente, aí coloca na empresa que ele trabalhou e coloca, né, prestação de serviços legais, consultoria, aí repete. Tudo que fica muito repetitivo, só copia e cola e você não faz, entende? Porque não tem necessidade. Se você me informou lá em cima que você fazia tal coisa de tal forma, não tem necessidade de você ficar repetindo aqui embaixo, tá bom? Então não repita tanta informação, porque isso traz desgaste para o seu selecionador na hora que ele for ler, ok? 2010, coordenador na área. E aqui eu vou fazer um parênteses. Ele escreveu evolução profissional. Ele deu aqui um artifício, ele usou um artifício para poder incluir mais informações referentes às experiências dele. Mas, via de regra, o que nos interessa são as 3 últimas colocações, que tenham base, que tenham relação direta com o objetivo que você quer, tá? Então, lembra que o efeito do currículo é o primeiro contato seu com o selecionador. Então, quanto mais objetividade, quanto mais dentro do escopo que eu tô te pedindo, melhor. Imagina que é a ementa de um acórdão. O que é a ementa do acórdão? Ou o dispositivo da sentença? Não é um papum? Não é o objetivo? Então essa objetividade é isso que você tem que pensar quando você for elaborar o seu currículo, tá? Fernanda, mas nesse exemplo, então eu posso repetir tudo lá embaixo. Então, poder pode, porque o currículo é algo pessoal. Mas não deve, porque você vai gerar ruído na sua comunicação, vai parecer prolixo, e como eu não te conheço, eu vou pensar em você pela minha lente, pela minha percepção, ok? Então sempre pensa que o selecionador está olhando para você sobre a percepção dele, sobre o olhar dele, tá bom? Aqui está dizendo então assessor jurídico, aí repete a mesma coisa que fazia nos outros, não tem necessidade. Mas só que aqui ele trabalhou numa secretaria de órgão público, então se trabalhou na secretaria de órgão público efetivo, então nesse caso eu abriria essa exceção. Não precisa repetir, porque depois ele repete. Então coloca só o último cargo. O último cargo não foi de coordenador? Coordenador da área de contratos da mesma secretaria? Então coloca só o último e no último você descreve o que você efetivamente fazia. Porque aqui ele descreve inclusive essa experiência internacional, que vale a pena, entende? Depois ele coloca, vai repetindo e não tem necessidade. Porque assim, eu sei que você, quando estiver na entrevista, eu vou perceber que você chegou a coordenador porque você teve uma evolução lá dentro, sabe? O seu nível de conversa, sua profundidade na conversa, dá para saber que foi uma evolução, é fruto de uma evolução profissional. Então não precisa ficar repetindo, tá bom? Principais realizações. Aí repete as realizações, mas só que agora com um pouco mais de detalhe. Olha que interessante. Negociação de contratos de financiamento internacional de aproximadamente 1 bilhão em financiamentos. Olha que coisa rica. Isso é um ponto a se considerar. E eu colocaria eu traria para cima. Quando você coloca principais realizações, eu colocaria na parte já de cima, já daria essa carteirada, entendeu? Negociei contrato de bilhão. Gente, quem negocia contrato de bilhão? Entende? É um profissional que está lá nas alturas. Então, já informa, assim, já dá uma carteirada mesmo, porque isso é um diferencial competitivo que pouquíssimas pessoas têm. Você tem que se diferenciar pelo que você tem específico, tá bom? Então, coloca assim, dá essa carteirada assim, mas não aqui, igual você fez, deixando no meio de um texto que fica quase que perdido. Se você não tivesse usado esse número 1, a gente nem lê. Porque ficou um texto muito pesado, muito pequeno, ficou um textão, sabe? Então você não pode, né? O fato de você ter usado numeral 1 facilita a minha leitura, então parabéns. Mas coloca lá em cima, dá destaque para isso,
ok? Porque é um destaque, né? Formações e línguas. Formação e línguas. Olha o português de novo. Aqui são formações e línguas, tá? Eu não usaria línguas, eu usaria idiomas, fica mais no nível que você está. O nível que você está é o nível de idiomas, não de línguas. Ah, mas não é a mesma coisa? É a mesma coisa, né? Mas vamos usar um chiquezinho aqui, só pra, né, dar um tchanzinho. Então, usa formações e línguas, tá bom? Faz diferença. Fernanda, mas isso que você tá falando não é demais? Como boa professora que sou, eu repito e repito, again. Você precisa dizer o que eu quero ouvir. Eu sou um ser humano. Então, se eu estou lendo o seu currículo e no seu currículo você me dá a impressão de que você não presta atenção na concordância verbal, na gramática, na concordância nominal, eu não vou arriscar colocar você no meu escritório para fazer contrato de bilhão. Percebe onde vai a nossa cabeça? Porque aqui você tem experiência com contrato de bilhão. Isso ninguém tira de você, porque foi o que você passou, é a sua vivência, a sua experiência. Mas eu não vou arriscar dar uma vaga para uma pessoa que não se atenha às concordâncias para solicitar emprego para mim, tá? Parece duro isso que eu tô falando, mas preciso que você ouça com todo o carinho do mundo. Imagina que é uma mãe, uma tia falando para você agora bem, uma vozinha, né, falando para você bem conselho de vó, sabe? O currículo é para eu saber quem é você no nível de organização de ideias, no nível de autopercepção de informações. Você coloca as informações confusas no currículo. Quem me garante que a petição que você vai fazer não é desse jeito? Quem me garante? Entende? Você não está garantindo, como é que eu vou arriscar? Eu não vou arriscar. Então, atenção, concordância plural, usem o plural, tá? Pós-graduação, aí ele colocou em 2017, ótimo. Aí coloca, fez graduação em Portugal, perfeito. E especialização em Direito Empresarial, ótimo. Graduação em Direito. Inglês fluente. Inglês fluente eu iria mais, porque eu já expliquei que inglês fluente é para vender curso, né? O que eu colocaria idioma, inglês, aí eu colocaria inglês, o que você sabe fazer, fluência na escrita, na conversação, entende? Eu escreveria fluência em inglês na escrita, na conversação, na interpretação de textos. Aqui você pode ser um pouco prolixo, porque aqui eu vou saber que tipo de teste eu posso passar para você, tá? Cursos de aperfeiçoamento. Aí ele separa a formação e línguas de cursos de aperfeiçoamento, tá? Aí ele coloca como subitem, tá? Aí ele coloca assim as escolas, as instituições que ele fez, perfeito. Perfeito, porque aqui ele coloca todos os diferenciais que ele tem. Então, adorei, achei mesmo bem colocado e bem estruturado, tá? É nessa linha. Outras atividades: professor visitante de curso de pós-graduação, palestrante em direito eletrônico, monitor nas matérias de direito constitucional e administrativo, perfeito. Mas eu não colocaria como outras atividades, eu colocaria como principais realizações ainda ou como evolução profissional. Eu usaria outro nome para essas outras atividades, tá? Porque essas outras atividades estão na mesma linha do que você já me falou lá atrás. Então eu colocaria como outros nomes, tá bom? Então deixa eu mandar aqui para ele. Luciano, finalmente chegou nosso dia. Acabei de analisar o seu currículo e fiz uma análise mais profunda numa live, agora que vai ficar disponibilizada aqui como bônus do curso no meu perfil, tá bom? Então dá uma olhada lá na live, você foi o terceiro currículo que eu analisei. Dá uma olhada nos colegas também, porque já facilita. Obrigada pela confiança e se tiver alguma dúvida, réplica, tréplica, bora prosear, tá bom? Beijo, obrigada.
Bom, acho que é isso, né? Deixa eu ver se tem mais algum facinho. A Ana, ó, outro. Peraí. Ana tá me pedindo alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Ai, vou ver aqui no computador se eu consigo ver da Ana. Me conta aqui nos stories, se você, nos stories, não, no direct, se você quer, me manda mensagem aqui depois, se você gostou desse tipo de live, na qual a gente vai aprofundando, né, as informações que vem do direct, me fala, bora prosear, porque a gente vai ter uma assertividade maior na comunicação, tá bom? Se você gostou, eu vou trazer mais conteúdo desse nível, assim, que a gente consegue aprofundar na resposta de um colega. A dúvida de um colega sempre pode ser a nossa dúvida também, né? Então, assim, a gente consegue aprofundar e ter mais resultado. Deixa eu ver se eu consigo abrir o dela aqui. E aí eu leio aqui para poder passar para você, tá? Ah, abriu. Então, ó, Google Drive, ele abre direto sem senha. Lembra disso, tá bom? A nossa colega que tinha mandado com senha. Aqui ela mandou um currículo. Tá, não tô compartilhando nada. Ótimo. Só para eu ter certeza, né? Aqui a Ana, você mandou um currículo e você colocou os seus dados com hiperlink. Retira o hiperlink, por quê? Porque se eu quiser copiar e colar, o hiperlink geralmente ele vai entrar para aquele lugar, tá? E não precisa colocar telefone barra WhatsApp, a gente já sabe que o telefone é o WhatsApp, tá? Então não precisa colocar. Tudo que é informação objetiva demais, que dá para saber, a gente não coloca, não há necessidade, ok? Então retira o hiperlink. Ó, o hiperlink dela ficou no LinkedIn dela, ficou no e-mail e ficou no telefone. Eu deixaria no LinkedIn porque aí já vai direto para a página, né? Mas eu retiraria dos outros dois, tá bom? Porque realmente fica ruim. E olha que interessante, ela colocou LinkedIn. Dá vontade de ver o LinkedIn? Dá. Por quê? Porque parece, quando ela colocou o LinkedIn, como eu vou falar pela minha lente, que provavelmente ela deve escrever artigos, deve ter conteúdo, deve ter informações. Então o selecionador vai ter essa pulguinha atrás da orelha de querer ver. Ué, que interessante, você viu? Eu analisei 3 currículos anteriores e nenhum veio com o LinkedIn e o dela veio. Então é um diferencial competitivo, tá? Porque o LinkedIn sim é a rede profissional, né, gente? Então muito cuidado com o que você posta, o que você fala lá, porque efetivamente é por lá e tem muita inteligência artificial sendo usada lá, por isso que o currículo da Laisla estava lá ela estava fazendo uso da inteligência artificial, por isso que eu falei para ela usar a favor dela, que é escrevendo artigos que remetam ao conhecimento que ela tem, tá? Porque se ela fizer só os artigos por fazer, não vai ter resultado, ok? Então, bora lá, aqui. Pós-graduação, objetivo, aí colocou objetivo, ela quer como advogada, aí colocou formação acadêmica, pós-graduação, ótimo, direito e relações de consumo, módulos concluídos, não tem necessidade de módulos concluídos, Ana, por que não tem necessidade? Porque isso já me deu a ideia de que você não concluiu, porque foi em 2005, né? 2005, 2006. Então agora já me deu a pulguinha atrás da orelha de que você não concluiu essa pós-graduação, entendeu? Então, na dúvida, não coloca os módulos que você não coloca assim, módulos concluídos. Eu fiquei mesmo na dúvida. A não ser que efetivamente você não tenha concluído. Aí você coloca, mas mesmo assim você já entra me dando uma pulga na orelha. Pra quê? Entendeu? Então tudo que você vai levar de pulga da orelha do seu selecionador, você não põe, né? Então eu não colocaria esse módulos concluídos, porque aí eu te chamo para entrevista e você me explica, olha, não concluí a pós-graduação em Direito, ou você coloca pós-graduação, especialização, que tudo que você colocar aqui pode entrar como demérito para você, né? Em andamento, se você voltou para ela, não sei, eu estou tentando pensar numa redação
para que não gere esse transtorno para você se você não concluiu. Percebe o tanto de matemática que eu tô tendo que fazer aqui para identificar se você não concluiu? E aí, se você não concluiu e desde 2007, desde 2006 você não fez mais nada, porque aqui não tem mais nada de pós, eu não sei, entendeu? Não sei, o que será que aconteceu? Eu tava congelada? O que foi que aconteceu, sabe? Então, você já me trouxe uma pulga que não tinha necessidade, tá bom? A graduação ela colocou aqui, concluído em... pelo que ela colocou da graduação, provavelmente ela não concluiu a pós-graduação. Então, já ficou realmente em dúvida, tá? Principais qualificações. Principais. Atuação consultiva, gestão de escritórios, orientação, planejamento e avaliação de riscos, elaboração de pareceres. Olha, legal essas principais qualificações, hein? Sustentação oral, gestão de equipes, perfeito, gostei. Experiência profissional, onde ela trabalhou, o que ela fazia, ela colocou de 2018 até a atual data, legal. E o que ela faz lá, né? Ótimo. É advogada autônoma, então eu imagino que nessa empresa que você está, você é exclusiva, é isso? Você parou de advogar por fora, porque tem escritórios, tem empresas que te contratam, mas não exigem exclusividade, né? Então, pelo que você colocou aqui, que você parou em 2018, que foi quando você entrou nessa empresa, então eu imagino que você agora esteja em regime exclusivo. E aí ela repete o que ela fazia como advogada consultiva, legal. Onde ela trabalhou em outra empresa como advogada, aí ela repete o que ela fazia, então assim, não. Se você vai repetir, então coloca advogada autônoma, tal período, você deixa lá. E embaixo você coloca o que você fazia nesse outro escritório de advocacia, tá? Porque se você fazia isso pro escritório de advocacia, imagino que você vai fazer para mim também, tá bom? Aqui ela colocou mais 3 empresas, 1, 2, 3. Mais 2 empresas a mais, então não, só deixa as 3 primeiras, tá bom? E aí as outras 2 que você colocou não há necessidade, porque você já me disse lá em cima que como diferencial competitivo você tem principais qualificações, você já fez gestão de equipes. Então necessariamente você não precisa colocar aqui embaixo, não. Apesar de ser legal eu saber que você fez na prática mesmo, não é só algo que você está inventando, mas aqui você não coloca, tá? E aqui ela deu um destaque para uma empresa. Eu acredito que foi falta de atenção, porque as outras empresas não estão com o destaque que ela colocou aqui, que é um sombreado. Como eu não te conheço, eu não sei quem é você, não sei como você é, eu vou achar que é falta de atenção, percebe? Por quê? Porque eu tenho a tendência de pensar como eu quero ver você lá no dia a dia do meu escritório. Então, como eu já apanhei muito, né? Já sofri muito nas seleções, eu vou achar que é falta de atenção, não vou achar que foi um destaque porque você quer mostrar pra mim que você trabalhou numa empresa referendada, tá bom? Então, não, tira esse destaque, presta atenção bem detalhado, tá bom? Habilidades e informações complementares, cursos de atualização, compliance trabalhista, ótimo, entendendo a LGPD, provas, tá ótimo. Idiomas, de novo, gente, mas só que aqui ela colocou bonitinho, ó, ela colocou intermediário, leitura e conversação, italiano, uma língua legal, básico, leitura, redação. Não, eu tiraria esse intermediário e esse básico e deixaria só leitura e conversação. Aí no teste você explica. Mais uma vez ela colocou o sublinhado, o sombreamento em um texto aqui que não tem nada a ver com nada, que é sobre, quando ela fala de informática, ela coloca Microsoft e G Suite. E colocou sublinhado. Eu tenho a tendência de achar que foi falta de atenção do que achar que é um destaque efetivo, até porque ela está destacando o pacote Office. O pacote Office não é algo para se destacar, né? É o básico do básico, é como você tem o ensino médio, né? Então, presta atenção nesse detalhe, tá bom? Ambientes Windows, Linux e Mac OS, nível usuário. Informática, ela colocou ambiente. É interessante sim, por quê? Porque o Windows é o básico, né? Todo mundo sabe. Mas tem empresas que adotaram o Linux e tem empresas que adotaram o Mac também, o Mac, né?
Então eu colocaria sim, eu deixaria o ambientes do jeito que você colocou, e esse G Suite também eu deixaria, mas sem esse nível usuário, né? E sem essa informação do G Suite, do sombreado no texto, tá bom? Ficou um currículo bem elementar, bem básico. O espaçamento você pode melhorar um pouco, a leitura está bem fluida do seu currículo, não tem nada de mirabolante no currículo dela, tá bem básico mesmo, mas é o básico que funciona. É o feijão com arroz que funciona, sabe? Então é aquele tipo de básico que enche o olhinho do selecionador e fala, opa, essa menina me ajudou, né? Então bora ver quem é ela para poder ajudar, tá bom? Que ela veio falando comigo. Eu peguei umas coisinhas que vi que se repetiam nas suas experiências e coloquei aqui. A ideia é facilitar a visualização em tópicos das suas principais competências. Aí depois ela fala de novo. Também destaquei umas coisas que vi que você tem no currículo e que tem vagas que pedem. Vou enfatizar. Coloquei as descrições das experiências no infinito, porque ajuda as ferramentas de leitura automática de currículos e entender melhor o que você fazia e pegar as palavras-chave. Perfeito. Aqui eu tirei outras palavras, porque tinham coisas repetidas, melhor deixar só na posição. Olha, legal, tá bem em formato aqui, né? Então, observa, quando a gente fala dessa leitura automática de currículos, nesse sentido, ele vai buscar as palavras que são palavras elementares para aquela vaga. Então, é como eu tinha falado para anterior, coloque as palavras com detalhes, né? Aqui ela tá falando assim, eu vi que a vaga pedia Excel e PowerPoint, então eu acho bom destrinchar. É isso mesmo, quando a vaga pede especificamente um ponto, aí você destrincha. Se a vaga não pediu, fica subentendido que você tem aquele conhecimento. Até porque o seu currículo foi elaborado num Word, né? Via de regra, foi elaborado no Word. O que for diferente disso, aí você aloca, você inclui, tá bom? Então, não repita palavras, porque a inteligência artificial vai detectar que tem excesso de palavras repetidas e essas palavras repetidas vão tirar a sua qualificação. O selecionador a própria inteligência artificial vai eliminar quem é prolixo, vai eliminar quem não tem uma redação boa, tá? Porque ao fazer a leitura do seu currículo de maneira artificial, de maneira da leitura da inteligência artificial pelos robôs, eles vão perceber que você está com excesso de informação que já foi passada antes. E aí eu não te conheço, a máquina não te conhece, ela vai fazer a leitura de que em qual sentido? Em sentido de que, olha, essa pessoa não tem objetividade. Então essa pessoa vai mandar uma petição de juntada com 3 laudas, né? Uma petição de juntada com 3 laudas, então assim, não tem sentido nenhum, né? Essa pessoa vai fazer uma análise uma análise de perícia, vai fazer uma resposta à perícia de 20 laudas, assim, que não tem sentido, né? Uma inicial com 50 laudas. Então pensa sempre quem é o selecionador, o que o selecionador busca. Ele busca essa facilitação da vida dele, essa facilitação do trabalho dele. Então quanto mais informações você colocar, pior fica para você, tá? No sentido de que você está repetindo, só está chovendo no molhado. Ok? Então, mais um currículo avaliado no tempo, em tempo real, e aí eu vou mandar aqui para ela. Ana, acabei de fazer a análise do seu currículo lá numa live que eu fiz agora no Instagram, aqui no LinkedIn. Então dá uma olhada nessa live, o seu currículo foi o último, tá bom? Tem outros que eu vou analisar também, eu vou abrir aqui e analisar um a um, mas olha com carinho as observações que eu fiz e já inclui para fazer as atualizações que você quer, tá bom? Muita atenção na hora de fazer a análise do seu currículo, por quê? Porque quanto mais objetividade você tiver, melhor é, ok?
Qualquer dúvida pode mandar aqui sua réplica tréplica. Muito obrigada! Até mais, beijo. Pronto. Foi produtiva, né? Então agora eu vou almoçar, que tô com fome, 3 horas da tarde, né? No domingo a gente pode almoçar. E vou terminar de fazer as análises também aqui. Pode ser que mais tarde eu venha fazer mais análises aqui também pra você. Se gostou, dá o joinha aí, curte, comenta, compartilha, passa pros amigos, passa pros parça, pra gente poder ir proseando, pra gente poder conversar, tá bom? Quanto mais a gente puder conversar, quanto mais a gente puder elencar as dúvidas que você tenha, melhor. Muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui comigo, muito obrigada a todos vocês que passaram por aqui, né? Foi uma oportunidade única, maravilhosa, e lembrando que essa aqui é uma aula bônus do nosso curso de gestão de carreira, que está sendo, que vai ter a última aula agora na quinta-feira, às 19 horas lá na ESA São Paulo. Eu tô tentando mandar joinha aqui para todo mundo que entrou, mas tem muita gente. Ó, domingão o povo entra nas lives, hein? Obrigada pela colaboração, pelo carinho. Não colocaram dúvidas, só tô observando vocês, né? Que não aproveito a oportunidade para tirar as dúvidas. Mas enfim, cada coisa no seu tempo. Obrigada! Reverbera comigo. Beijo, beijo, beijo. Tchau! Beijo.